todo aquele que crê em Jesus Cristo é justificado. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir essa mensagem do dia, essa reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje. É uma mensagem curta, mas que Deus vai falar ao seu coração. Se você está passando aqui, essa palavra é destinada a você e que você já possa curtir, comentar e compartilhar e se encher da presença de Deus, amém? A palavra do Senhor se encontra no livro de Atos, o capítulo 13 e o versículo 39, que vai dizer assim: E de tudo que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Aqui fala sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo são justificados por ele. Todos. Paulo foi justificado, Pedro foi justificado. Todos aqueles que confiaram, que creram que Jesus Cristo morreu naquela cruz para salvar a humanidade, é justificado por ele. E o que isso quer dizer? Passou da morte para a vida, teve justificação com Deus, os seus pecados foram apagados, os seus erros foram apagados. Agora você faz parte da família real. Se você crê em Jesus Cristo, quer entregar a sua vida a Ele e quer o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele vai lhe justificar. Você não vai mais viver debaixo da lei do pecado, você não vai mais viver como você vivia antes. Você não vai mais cometer os pecados que você fazia antes. Porque quando nós cremos em Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, Ele vai apagar o nosso passado e vai escrever uma nova história para as nossas vidas. Nós vamos viver para Ele. Então nós já estamos limpos e perdoados por Deus. E nós não vamos ser mais julgados nem condenados por Deus. Nós já estamos limpos perante a justiça de Deus. Nós já fomos amparados pelo nosso juiz, pelo nosso advogado, que é Jesus Cristo, pois Ele veio e limpou toda essa impureza da nossa vida, nos dando e nos entregando um novo caminho. Da mesma forma que Paulo foi justificado, nós também fomos hoje que recebemos a Cristo. Paulo, que viveu há milhares de anos atrás, há muitos anos atrás, nós também hoje em dia somos justificados da mesma forma que aquele ladrão na cruz, no momento que ele reconheceu que Jesus Cristo era o Senhor e o Salvador do mundo, e ele se arrependeu dos seus pecados e pediu para que Jesus lembrasse dele no paraíso. Ele foi justificado naquele exato momento. Ele foi perdoado, ele foi limpo e purificado para ir morar na eternidade. Tanto que quando ele morreu ali, ele já entrou na eternidade com Cristo, já entrou no paraíso. O próprio Senhor Jesus Cristo falou para ele que ele estava indo para o céu naquele momento, que ele teria lugar no céu. Então todos que estão aqui que recebem a Cristo são limpos e justificados por Ele, Nós não vamos ser mais condenados com o mundo. Todas as pessoas que negam a Cristo, infelizmente, vão receber condenação eterna. Todas as pessoas que não querem reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, infelizmente irão comparecer diante do tribunal de Cristo, Jesus Cristo, enquanto nós estamos aqui na terra, Ele é o nosso advogado. Se você clamar a Ele, se você chegar até Ele, clamando a Ele por justiça, Ele vai te justificar, Ele vai apoiar você, Ele vai resolver os seus problemas, mas lá na eternidade Ele será juiz, Ele será o juiz, Ele quem vai condenar e julgar as causas das pessoas. Aqui Ele nos defende, Ele nos guarda, mas lá na eternidade, no dia do tribunal do trono branco de Cristo, Ele será o juiz e condenará todos aqueles que não quis ser justificados por eles, todos aqueles que negaram a Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Então,
que a gente possa ter esse entendimento e que a gente possa viver a justiça de Deus sobre as nossas vidas, que a gente possa viver livres, pois Jesus Cristo nos libertou. Nós não somos mais condenados. A partir do momento que a gente se entrega a Ele, nós passamos da condenação para a vida, nós passamos da morte para a vida. Nós somos justificados por Ele. Nós não vivemos mais debaixo da ameaça do inimigo, nós não vivemos mais debaixo da lei do inimigo, da lei do mundo, como as pessoas vivem, como eu já vivi um dia, como muitas pessoas já viveram, mas decidiram ter uma nova vida, decidiram entregar suas vidas a Cristo e serem limpos e justificados. Então nós passamos a ter uma nova vida, uma nova comunhão com Cristo, porque antes a gente achava que servia a Deus só pelo fato da gente achar que tem fé, que acredita em Deus, mas vive da forma que vive, ainda cometendo todas as coisas erradas. A pessoa acha que é justificado e não. Quando a gente é justificado, a gente não vai querer mais cometer o que a gente fazia antes, os erros, os pecados. Nós vamos querer agradar a Deus, nós vamos querer viver para agradar o nosso Jesus Cristo. A nossa vida vai ser transformada por completo por Ele. Não tem como seguir a Cristo, não tem como dizer que ama a Deus se a gente não obedece o que Ele nos manda. Não tem como viver para Cristo se a gente não vai querer ter comunhão com Ele. Quando a gente se entrega a Ele, a gente vai querer agradar e a gente vai querer buscar mais e mais e mais a presença de Deus. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, foi ele que escreveu isso aqui, essa carta, né? Essa mensagem, e foi ele foi transformado. Ele tinha uma vida antes de Cristo e outra depois de Cristo. Antes ele vivia perseguindo os cristãos, né? Porque ele não acreditava, ele era um homem religioso, né? E ele vivia perseguindo os cristãos, aquelas pessoas que criam em Jesus, que viviam para Cristo, que aceitaram a Cristo. Mas Jesus Cristo teve um encontro com Paulo, porque Paulo era um escolhido de Deus para pregar para os gentios. Então ele ali foi transformado por Deus. Então ele passou de perseguidor a perseguido, porque ele é que começou a ser perseguido, né? Pelas outras pessoas, pelos religiosos da época, porque os olhos dele foi aberto e ele foi justificado por Deus. Jesus Cristo perdoou os seus pecados e transformou ele numa nova pessoa. Ele começou a ganhar almas para o reino de Deus, começou a pregar para os gentios, para o mundo inteiro, e hoje as palavras dele estão pregadas até hoje, né? As cartas de Paulo estão aqui até hoje, trazendo a mensagem do Evangelho para que as pessoas sejam justificadas. Como ele foi justificado, ele quer que todos sejam também, como Jesus Cristo falou, todo aquele que crê nele será justificado. Não existe essa de a pessoa já ter sido convertida há muitos anos e a outra se converter agora, não ser justificada. Não é uma coisa gradativa, não, é na hora, é instantâneo. A partir do momento que a gente aceita Cristo de todo o coração, tem que ser de verdade, tem que ser um sentimento verdadeiro, real. Quando a gente aceita de todo o coração, nós somos justificados, nossos pecados são apagados e Ele vai escrever uma nova história. Não é algo que vai ser gradativo, que vai sendo conquistado. Não, Jesus já conquistou isso para nós na cruz. É nós que vamos sendo moldados dia após dia por Ele, mas a justificação já passa a habitar no nosso coração. Nós já passamos a ser livres do que antes a gente cometia. Nós vamos viver uma nova vida com Deus. Deus vai escrever uma nova história para nós. A gente vai querer viver as coisas que Jesus quer para nós. A gente vai viver o que Ele preparou para a nossa vida, porque Jesus Cristo preparou uma vida boa para todos os seus seguidores, uma vida nova para todos aqueles que querem viver com Ele. Não tem como você aceitar Cristo e continuar da mesma forma, vivendo a velha vida. Não tem. Você vai ter uma nova vida. Ele tem uma nova caminhada para você. Ele tem uma nova história para você. Foi isso que Ele fez na minha vida, foi isso que Ele fez na vida de Paulo, foi isso que Ele fez na vida de Pedro, foi isso que Ele fez na vida de todos aqueles que buscaram a Ele, que se entregaram a Cristo, que foram justificados por Ele. Jesus apagou o passado e escreveu uma nova história. Então Ele tem uma nova história para cada um. Basta você se entregar a Cristo. Se você ainda não se entregou a Ele por completo, se você fica na dúvida se deve ou não aceitar a Cristo,
se é o melhor caminho a seguir, se Jesus realmente é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Se você tem essa dúvida, ore ao Senhor, busque a Ele, converse com Deus como se você estivesse conversando com um amigo. Busque a presença dEle e tenha certeza que Deus vai abrir o seu coração e a sua mente e Ele vai mostrar a direção certa a seguir. A direção é Cristo. Eu, quando era do mundo, eu tinha um desejo de Deus, mas eu não sabia como buscá-lo. Eu buscava Ele de todas as formas que eu era ensinada. Mas teve um dia que eu conheci o Evangelho, que eu conheci a mensagem. Jesus usou alguém para pregar para mim a palavra, para pregar a verdade. Então aí meus olhos foram abertos e eu descobri que o caminho certo é Cristo, que não existe outro caminho no mundo que vá levar a Deus. Não existe. Nem todos os caminhos levam a Deus, como fala, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Não. O único caminho que leva a Deus é Jesus. O único caminho que pode nos justificar, que pode nos purificar, que pode nos dar uma vida nova é Jesus. Só Ele que pode nos levar para o céu. E só Jesus Cristo pode nos livrar da condenação eterna. Então, se a gente não quer passar diante do tribunal de Cristo para sermos condenados a viver eternamente sem Deus, nós precisamos de Cristo. Nós precisamos aceitá-lo como nosso justo juiz, como nosso advogado, como nosso amigo fiel e verdadeiro que Ele é. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Se você ainda não se entregou a Ele, que você converse com o Pai com sinceridade, fale tudo o que vier no seu coração, porque Deus já sabe o que está na sua mente. A gente não consegue esconder nada de Deus. Ele sabe tudo que está no nosso coração, na minha mente, na nossa mente, Ele sabe. Então que você possa conversar com Deus de forma natural, expondo tudo, colocando tudo para fora. E pode ter certeza que Deus vai tirar essa carga pesada de você e vai te dar um fardo novo. Troca o seu fardo pesado pelo fardo leve de Jesus, é isso que Ele fala. E seja justificado por Ele. Converse com Cristo de forma como se Ele fosse seu amigo. Conte tudo para Ele, tenha certeza que Ele vai abrir a sua mente, o seu coração, e Ele vai te dar e vai escrever uma nova história, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique que eu vou orar por você, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa, que ela venha inundar o nosso ser, a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, porque ela é que tem poder de nos transformar e nos moldar numa nova pessoa, nos transformar em filhos amados do Senhor. Obrigado, Pai amado, por ter enviado Jesus Cristo para nos justificar, para perdoar os nossos pecados, para sarar as nossas feridas, para curar as nossas enfermidades, Pai amado. Sou grata ao Senhor por tudo. Sou grata por cada pessoa que o Senhor envia aqui para ouvir essa mensagem, ouvir essa oração, que elas possam ser abençoadas pelo Senhor, Pai. Eu peço a Ti, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida delas grandemente, que o Senhor possa resolver o problema da qual elas estão passando, porque todos passamos por lutas, e que o Senhor possa ao encontro dela, Pai, através do Teu Santo Espírito, consolar o coração dessa pessoa que está enlutada, que está triste e abatida, Pai amado, pois é muito difícil perder alguém. Que o Senhor possa ao encontro dela, Pai amado, agora neste momento, e trazer consolo e refrigério para a alma dessa pessoa, para o coração dela, Pai amado. Eu sei como é difícil perder alguém, e que o Senhor possa consolá-la, Pai amado, como o Senhor me consolou, me ajudou, me reergueu, que o Senhor possa reerguer essa pessoa também, que o Senhor possa levar cura, pois a Tua palavra falou que nós já fomos curados, Pai amado. Então que a cura chegue na vida dessa pessoa agora, nesse momento, e que essa pessoa sinta a cura do Senhor adentrando em seu corpo e trazendo a alegria e a paz e arrancando a dor que ela está sentindo nesse momento, Pai amado, pois o Senhor que é poderoso para restaurar e curar as feridas, Pai amado. Tem misericórdia, que a Tua graça alcance a vida de todos, abençoe os lares, as famílias, liberte as pessoas que vivem presas nos vícios, Pai amado. Tem pessoas que vivem presas, angustiadas e não sabem o que fazer para se livrar dos vícios de jogos, vícios de
de drogas, vícios de bebidas, Pai amado, de pornografia. Só o Senhor tem poder de libertar, Pai amado. Que o Senhor vá ao encontro dessa pessoa e liberte em nome de Jesus. Essas pessoas que estão acamadas, essa senhora que está acamada, que o Senhor possa devolver ânimo a ela, Pai. Possa curá-la como o Senhor fez com a sogra de Pedro e ela possa se levantar e ter a vida dela normal, servindo ao Senhor, Pai amado. Que o Senhor abençoe os lares, as famílias, que as famílias sejam benditas na terra, como o Senhor falou para Abraão, como o Senhor prometeu, e que cada família venha receber as bênçãos do Senhor sobre a vida delas, que os filhos venham respeitar os pais venham respeitar os filhos e venham viver todos em harmonia. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal, nós, a nossa casa e os nossos, Pai amado. Eu te peço e já te agradeço, em nome precioso do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Amém.